E aí, rapaziada, beleza? Vou falar aqui sobre o melhor combustível. Tô aqui no carro com Trio Ternura, Lulu, Duda e Juca. Juca, melhor combustível, cara, depende de diversas coisas, entendeu? Não é simplesmente eu chegar e falar assim, o melhor combustível é tal. Depende de um monte de coisas. Qual o seu modelo de carro? Onde você mora? Seu carro é flex? Quanto custa o combustível na região onde você costuma abastecer? Você costuma usar aditivos nos fluidos dos seus carros? Você costuma fazer manutenção preventiva ou geralmente você só vai apagando os incêndios, consertando quando quebra, essas coisas assim? Você conhece o posto onde você abastece? Você costuma abastecer sempre no mesmo posto? Fala, rapaziada, beleza? Então, a gente vai falar aí sobre qual é o melhor combustível, certo? Então, o primeiro passo, cara, é determinar a eficiência da queima do combustível, tá? No caso do seu carro, né? E como que a gente vai fazer isso? Você vai dividir o melhor consumo medido na gasolina com o pior consumo no etanol, tá? Então, na verdade, você vai pegar o pior consumo no etanol e vai dividir pelo melhor consumo na gasolina. Por que isso? A gasolina é mais eficiente, então a autonomia dela é maior. Então a gente pega o melhor consumo com a gasolina, que seria o melhor dos cenários, e pega o etanol, que tem uma eficiência menor, e pega o pior dos cenários, que é o etanol bebendo o máximo de consumo, né? A vez que mais consumiu no etanol, na média, é o pior dos cenários, tá? Então, se você dividir o pior consumo do etanol, tá? Para eliminar essa margem de erro, no meu caso foi 7,4 etanol aditivado, pior média de consumo, dividido por 8,8, que foi a melhor média de consumo na gasolina aditivada, isso dá uma eficiência de 84% nessa relação de etanol-gasolina. Então, só vale abastecer na gasolina se o preço do álcool for igual ou maior a 85% do preço da gasolina, tá? Então, o maior preço que eu paguei de etanol aditivado foi R$ 3,95, ok? E o menor preço que eu pago na gasolina aditivada aqui no Rio de Janeiro são absurdos, R$ 4,79, tá? Então, se eu multiplicar R$ 4,79 por 0,85, eu vou descobrir que 85% de R$ 4,79 corresponde a R$ 4,07 arredondando, tá? Então, se eu pagar no etanol aditivado até R$ 4,07, vale a pena eu ficar no etanol aditivado. É lógico que os preços variam, de posto para posto o consumo varia, e é exatamente por isso que quando eu coletei os dados do meu carro, eu fiz uma média de 3 tanques, tá? Para poder também variar ali no percurso, na condição de uso, na temperatura do dia, essas coisas todas. Quanto mais dados você coleta, mais confiável fica a sua pesquisa, né? Então, até 4,7 vale a pena pagar no etanol aditivado, tá? Por quê? Tem aquela margenzinha também que eu já expliquei anteriormente, beleza? Se você puder, né? E aí eu acho essencial, na verdade, você utilizar um scanner OBD2 para poder você averiguar também a qualidade do combustível, tá? Teve caso em que o carro foi abastecido com gasolina aditivada
gasolina aditivada, e o scanner identificou mais de 30% de álcool na mistura ali. E peguei também, não nessa ocasião, em outras ocasiões, porque nessa ocasião eu procurei abastecer no mesmo posto que eu já conheço ali o combustível. Pela leitura OBD2, pelo consumo do carro, eu sei que aquele aquele combustível é confiável, né? Mas eu já peguei gasolina com mais de 31% de álcool na composição. Meu tanque estava com gasolina, foi enchido, estava com um pouco de gasolina, né, quase zerado, enchi com gasolina e estava usando lá no OBD2 mais de 30%, tá? De nível de álcool. O nível de álcool ele era de 22% e aumentou posteriormente, se não me engano, para 26 ou 28% permitido, até 26 ou 28%, tá? Então, no meu caso, meu carro tem essa eficiência de 84% lá com etanol. E por que isso? Tem alguns motivos, tá? No meu caso, o cabeçote foi taxado, então ele tem mais de 11 de taxa, tá? Não sei dizer exatamente agora quanto, mas posso procurar saber. Eu não utilizo nenhum aditivo em nenhum dos fluidos, eu procuro utilizar só os fluidos originais recomendados pelo fabricante, tá? No caso, eu estou escolhendo o etanol aditivado porque os meus testes mostraram menor preço por quilômetro. Isso eu já coloquei em outros vídeos também na descrição. Vou colocar aqui no final também os dados que eu coletei, tá? Com etanol aditivado, etanol em geral, o carro responde muito melhor, tá? E eu gosto mais desse desempenho extra que o etanol confere, no caso do meu carro, tá? E o meu carro, eu utilizo ele no que é considerado uso severo. O que significa isso? Curtas distâncias, né? Muito calor, e as poucas ocasiões onde eu pego estrada, pé na assoalho, né? Então, uso severo, tá? Como vantagem para o etanol também, eu posso colocar o fato dele ser menos poluente, certo? E perto da minha casa tem um posto com etanol aditivado que tem um bom preço geralmente. E eu consigo desconto em dinheiro, então para mim vale a pena, tá? Isso assim, no meu caso. Agora, se você for considerar as vantagens do etanol em si, algumas vantagens que nós podemos citar. A maior octanagem, tá? A taxa de compressão do seu motor, dependendo da taxa de compressão do seu motor pode ser mais eficiente no álcool. Geralmente os motores são mais potentes, tem mais torque no álcool, tá? Normalmente. E dependendo do motor, né, as taxas de compressão mudam. Dependendo do motor, essa eficiência pode ser ainda maior, tá? No caso de um cabeçote taxado, o etanol funciona melhor. O etanol ele deixa menos resíduos também, né, de carbonização, né, menos carbonização, menos resíduos no motor, tá? Outra vantagem é que ele polui menos, ok? Uma outra vantagem é que ele é uma fonte renovável, tá? É um biocombustível, pode ser feito a partir da cana, do milho, da soja, de batata e até de algas. Ele geralmente tem um valor absoluto menor, né? Menos contaminação ambiental em caso de vazamentos e um processo de produção relativamente mais simples, beleza? Bom, como desvantagem do etanol, a gente pode falar que ele é mais fácil de fraudar, né? Principalmente por você poder fraudar até com água, né? Na bomba direto. Já tiveram alguns casos assim. Se você dá uma pesquisada assim no Google, por exemplo, fraude em bomba, essas coisas assim, eles dão isso como exemplo, tá? Em regiões de frio extremo, e aí a gente está falando ali abaixo de 13 graus
pode começar a dar problema. Os carros têm aquela partida frio, às vezes um reservatório separado, os mais modernos nem um reservatório separado tem, né? Mas a partir de 13 graus, geralmente ele já começa a ficar afetado quanto a combustão, né? Outra desvantagem é a área de plantio necessária para você ter os insumos para a produção do etanol, né? No caso, as culturas, soja, milho, essa coisa toda. Vale a pena citar também o impacto ambiental dessa produção desses insumos, né? Por conta de fertilizantes, pesticidas e os próprios dejetos, os subprodutos da produção do etanol, tá? E o gasto de energia também dessa produção, que é muito alto, tá? Então essas seriam algumas desvantagens do etanol. Como vantagem da gasolina, a gente pode citar a autonomia total. Então, se você vai fazer uma viagem aí de 400, 500 quilômetros, de repente com um tanque cheio de gasolina você vai num tiro só. Se você tiver com etanol, provavelmente você vai precisar abastecer. Então, uma vantagem, essa autonomia total maior, né? No caso do frio extremo, então vale a pena você utilizar a gasolina se você mora num local muito frio, tá? Para não ter problema ali na partida, tá? A vantagem também da gasolina é que você, em carros que não são flex, que você não tem a opção de usar o etanol, né? Que tem a maior octanagem, você pode usar essas gasolinas premium, que tem uma octanagem maior e tem aditivos lá bem legais, detergente, dispersantes, aquela coisa toda aí. Eu até discuti isso num outro vídeo, não vou nem lembrar qual é agora, mas procura aí que tu vai achar. Né? Então você tem na gasolina aditivada premium, né? Essa classe lá do topo, você tem vantagens em relação ao etanol comum, por exemplo, o etanol aditivado, né? Você tem uma gasolina mais pura, com menos chance de ter ali resíduos, a coisa toda, tá? E a gasolina, quanto à lubrificação dessas partes onde ela circula ali, da câmara de combustão, por exemplo, é melhor, falando em lubrificação, do que o etanol, tá? O etanol é mais ressecante lá, mais ressecante, sabe? Acabei de inventar a palavra, nem sei se essa palavra existe, mas você entendeu, né? E a gasolina, né, por ser hidrocarboneto, para você fazer uma fraude, você precisa de um solvente ali específico. Então, acho que o etanol, né, pelo que eu andei lendo, o etanol parece ser mais fácil de ser fraudado. Então, acho que essa seria uma preocupação. E eu já achei mais dados assim estranhos com etanol no scanner OBD2 do que na gasolina. Bom, então, na primeira parte do vídeo eu falo que depende primeiro do seu carro, certo? Primeiro saber ali a eficiência do seu carro. Então cai por terra o mito dos 70% de rendimento do etanol, tá? E se você for falar desse 70% de rendimento, talvez esteja certo, tá? Num mundo fantasioso, onde não existem fraudes desses combustíveis com misturas de outros solventes, outras substâncias, não existe fraude de utilizar um índice de etanol maior do que 27%, eu falei 26 ou 28, é 27% de índice de álcool. Então assim, se você tem mais álcool do que 27% na gasolina, isso é fraude, tá? Existe uma lei, tá? E antigamente, quando já se falava em 70% de rendimento, o índice máximo de etanol na gasolina permitido era de 22%.
e agora é de 27%. E aí o cálculo continua o mesmo, então, né? Se você for pegar pela pesquisa que o Instituto Mauá de Tecnologia fez, esse índice pode chegar a 75% de rendimento do etanol em relação à gasolina, tá? Então, vamos cair por terra aí esse mito da eficiência de 70%, porque muita gente chega no posto, faz aquela continha e fala nunca, o etanol vai valer a pena nunca, né? Então você tem que saber a eficiência do seu carro, tá? Primeiro passo. Desvantagem da gasolina: é um combustível mais poluente, é um combustível que gera mais carbonização dessas partes onde ele passa, onde ele é queimado, né? Com o aumento do índice de álcool, pode se dar com uma desvantagem a gasolina também, porque esse aumento do índice de álcool tirou um pouco da eficiência do combustível, tá? Então é uma desvantagem. Essa grande variação de preço também, né, é regida pelo mercado internacional. Então, assim, às vezes uma declaração do Trump faz o barril de petróleo subir. Ou de algum outro presidente, né, ou a atitude de alguém na Arábia Saudita. Então, o etanol também sofre, né, com o mercado, obviamente, tá? Mas a gente é um grande produtor, né? Nós somos o segundo maior consumidor e produtor de etanol. Então, isso é bem relevante, tá? Eu vou deixar aqui os dados na descrição que eu coletei no meu carro, tá? O meu combustível melhor é o etanol aditivado, beleza? E eu deixei essas medições usando o odômetro parcial, o valor da bomba lá é de litros, né? O scanner OBD2, sempre fazendo alguns intervalos por conta das variáveis, sempre 3 tanques de cada combustível no mesmo posto, na mesma bomba, beleza? E a porcentagem de etanol nas gasolinas variou de 20% a 32%. Então, dá uma olhada aqui na descrição, e você vai ver os dados direitinho aí, beleza? Valeu!